assim mesmo. mesmo. Hoje eu tô com o Batman e o Super-Homem aqui em casa e eu estou sozinha, então você vai ver o desafio que nós vamos fazer, né? Ai, que bom, porque eu vou ter um desafio muito grande aqui também para mostrar os bonequinhos, Ah, né? é? Mas é a vida, né? Mãe é É a assim, né? vida. E cai o celular. É assim, gente. Eu adoro. A sua mãe, inclusive, a primeira coisa que a sua mãe me falou quando os meninos nasceram foi exatamente sobre isso, a flexibilidade, né? Que a gente tem que ter. Porque quando as crianças nascem, a vida muda completamente, né? Exatamente. Aqui, Eu amor, ainda deixa a não mamãe sou. conversar agora, tá bom? Antes de a gente falar sobre a lei da hierarquia, sabe o que eu queria falar? Eu recebi um Uhum. relato de um homem que eu acho que tem a ver com o que a gente falou na segunda-feira. E ele disse assim que ele assim, é muito bem profissionalmente, ele tem um cargo muito bacana. A esposa, sabe, fala, incentiva, as pessoas que estão perto dele falam com ele, nossa, você trabalha tão bem, batalhador, mas ele se sente um fracasso. E aí ele assistiu a live e ele falou assim, se tinha alguma coisa a ver essa questão do pertencimento. E eu acho que, né, tem. É porque a gente não deu muito Pode sim. exemplo, né? Assim, é claro que tem que Sim. fazer a constelação, mas assim, ele quis tirar uma dúvida se tem a ver pelo assunto ou é coisa Sim. de autoestima, enfim, né? Pode ser que tenha, sim. A gente até vai ver hoje, por exemplo, quando a lei da hierarquia ela é violada, por exemplo, quando a gente não há um respeito entre a precedência, a questão, o filho, ele se sente fraco, ele se sente fraco. Quando, por exemplo, a gente tem, quando, por exemplo, um primeiro relacionamento, aquela pessoa é filho do primeiro casamento, a primeira, né, é filho do primeiro casamento, e aí depois a gente tem o quê? Um segundo casamento, ok? Aí nesse segundo casamento, não honra aquele primeiro casamento e não honra aquele filho. E isso enfraquece o sistema. Claro que é de cada caso, claro que é de cada caso. Aqui é difícil falar, né? Porque, como Não eu é, falei, mas eu cada acho que a alma familiar. pergunta dele foi mais assim, se tem a ver. Não é que a gente vai dar uma Com resposta, né? certeza, Lógico que com não. certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, Entende? com certeza. Eu achei legal ele ter falado isso. Eu falei assim, então vou falar com a Raquel porque eu acho que tem a ver. Mas vamos lá. O que é a lei da hierarquia? Só vamos lembrar, então, né? Vamos, claro, É, fazer um resumo. porque o que acontece, gente? Falar de constelação familiar é um pouco, como eu posso falar? É um pouco difícil porque a gente trata de fenômenos, né? Então a gente, porque como que a gente foi aprender, como que a gente aprendeu na escola? Aquele método cartesiano, que tudo é provado, né? Se você consegue ver, maravilha, ok. Só que aí quando você fala de fenômeno, é mais difícil, é mais difícil, é mais difícil. Então o que a constelação ela faz é enxergar aquele sistema familiar, é uma técnica terapêutica, né, em que a alma familiar ela vai ser mostrada e aí a gente vai conseguir entender um pouco a dinâmica, né, um pouco a dinâmica de cada alma familiar, ok? E aí o Bert Helling, que foi o que desenvolveu a constelação familiar, ele verificou, né, que existem leis que norteiam as relações, né, a consciência familiar. Na verdade, o que o Bert Helling fala? Que existe um amor, mas antes do amor, existem as leis que devem ser respeitadas. Então, para que eu tenha paz, né, para que não haja conflito, eu tenho que o quê? Respeitar essas leis. As leis vêm primeiro do que o amor. É igual assim, a gente sabe que para dirigir, por exemplo, você tem que respeitar uma série de leis. E se você não respeita essas leis, você vai ter multa, você não vai conseguir tirar carteira, enfim, existem leis. E no amor não é, né? Na constelação familiar não é diferente, né? Você tem o amor, mas antes do amor você tem essas leis que devem ser respeitadas. Que devem ser respeitadas.
Aí na segunda, a gente falou da lei do pertencimento, que todo mundo tem o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. E uma pessoa, ela só está em paz, ela só fica em paz quando ela coloca, inclui todo mundo no seu coração, todo mundo da sua família. O Bert Hellinger, ele fala assim, uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm lugar no seu coração. Então, isso faz muito sentido. Quando você não exclui ninguém, quando você coloca todo mundo dentro do seu coração, aí fica em paz. Aí fica em paz. É lindo isso, Gente, né? quero mandar um beijo para minhas alunas que eu tô vendo que Pode mandar os beijos para minha aí. amiga Jordana, para minha mãe, né? Que a minha mãe já tá aí, do meu marido Miguel também. Sua mãe já tá aí, já deu opinião do celular? Já, mãe melhorou agora. Eu tô Mãe é aprendendo isso, ainda. mãe é isso. Mãe é desse jeito. E hoje a gente vai ver o tanto que é importante, né? Um beijo para Jordana, que é minha amiga da faculdade. Em tempos de pandemia a gente não está se encontrando mais. E hoje, então, a gente vai falar sobre a lei da hierarquia. Porque todo mundo... Qual que é a lei da hierarquia? A lei da hierarquia é que existe uma precedência no tempo. Os nossos avós vêm primeiro, os nossos pais vêm antes e depois os filhos. E essa lei, ela tem que ser respeitada. Existe uma precedência que a gente não pode violar. E a gente tem que honrar isso. Os pais são fortes, os filhos são fracos. Por quê? O pai é hierarquicamente superior. Os avós são hierarquicamente superiores. Então, quando você encontra o seu lugar, então você está incluído, você respeitou a lei do pertencimento. Você tem que saber qual é o seu lugar no sistema. Qual é o seu lugar no sistema? Você não pode, violar, você não pode querer ser mais forte que o seu pai. Você não pode querer tomar o lugar do seu pai. Ou você não pode ser pai do seu pai. Porque caso isso aconteça, há uma violação da lei da hierarquia e aquele sistema fica fraco. E aquele sistema ficando fraco gera o quê? Conflitos, geram emaranhamentos. É interessante vou só te interromper, desculpa, mas não é por. Claro. É porque às vezes eu escuto muita gente quando vai falar desse assunto, as pessoas não entenderem que o honrar para não violar, não é, se você apanha do seu pai, se você é violentado do seu pai, não significa a obediência àquilo ali, né? Então é importante você só poder fazer essa distinção, porque eu tenho muitas amigas que apanharam dos pais, assim, violentamente mesmo, sabe? Na infância, e elas falavam muito isso, eu tinha que honrar pai e mãe, né? E tem uma diferença nesse honrar, porque senão a gente começa a aceitar tudo que é abusivo, né? Tô honrando. Não, entendeu? Não é a ideia, né? Na verdade, você vai ter gratidão pelo pai ter te dado a vida. E não honrar, a ideia da reverência não é não concordo com meu pai por ele ter me batido. Não, não é isso. Você vai reverenciar e você vai ser grato pelo pai ter te dado a vida. Pelo pai ter te dado a vida. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Então, aqui, a gente... Claro que até o fato do pai, bater... E hoje a gente vai destacar o seguinte. O pai, ele dá aquilo que ele pode. E aquilo que ele recebeu. Quando a gente tem isso no nosso coração, a gente começa a verificar que nossos pais não são super-heróis. Os nossos pais são pessoas comuns. E como sendo pessoas comuns, são seres de luz e sombra. Nem sempre vai acertar, vai errar, e você tem que ficar bem com isso. Porque quando a gente fica achando que pai é super-herói, ele não vai poder errar. E essa não é a ideia. Aqui, para a constelação familiar, você vai honrar o seu pai, você vai ser grato por ele te dar a vida, e ele vai dar o que ele consegue. Ele não vai dar mais porque ele não recebeu, às vezes. Um pai, por exemplo, que não recebe amor, às vezes ele não consegue dar amor.
E aí é o quê? Passado de geração por geração. E aí, às vezes, por exemplo, chega assim, o pai do meu filho não paga alimentos, ok? Não paga. E aí você vai ver, é um filho de um pai também que não pagava alimentos, não dava alimentos. Então, existe toda essa questão sistêmica transgeracional que vai passando de geração para geração. Além da carga genética, né, igual eu falei na segunda-feira, que nós somos 50% do nosso pai e nós somos 50% da nossa mãe, não tem como, é 50% de cada um, essa é a nossa carga genética, a gente também adquire a nossa carga emocional, né? A nossa carga, a nossa carga emocional também é passada de geração. É aquela memória comportamental. E isso fica muito claro quando a gente vê e fala assim, nossa, você é igual a sua mãe. Realmente, sou igual a minha mãe. Vai passando de geração para geração. Mas não passa só as coisas boas. Passa os medos, passa as angústias, passa as inseguranças. Isso vai passando de geração para geração. Essa memória comportamental, ela também passa. Então, nós somos frutos dos nossos pais, nós somos frutos dos nossos avós, dos nossos bisavós e assim por diante. E a gente tem que honrar isso e respeitar. Tem até uma pergunta falando que tem muito a ver com isso, né? Quando a mãe não age como mãe. Eu escuto muito isso. Ver. É porque provavelmente a mãe não está no lugar da mãe. A mãe está em outro lugar que não é o lugar. Às vezes a mãe está no lugar da filha. Ou às vezes também tem essa questão do comportamento repetitivo, como você falou do pai. Às vezes a mãe não recebeu amor, às vezes a forma como ela foi criada, gerada, foi uma forma muito ruim, assim, né, pesada. E aí como que ela vai agir como mãe, né? Que eu acho que quando a pessoa pergunta agir como mãe, eu acho que essa forma mais doce, mais carinhosa, mais materna mesmo, né? Eu não sei se é isso que às vezes a mãe ela vai dar o que ela recebeu. Às vezes é uma mãe que não recebeu. E aí eu tenho casos, né? Por exemplo, a mãe, vamos supor, a mãe não recebeu, a avó não deu, até porque não tinha condição de dar, é uma família que tem. Antigamente era assim, né? A minha avó teve 8 filhos. A minha avó teve 8 filhos. Você acha que a minha avó conseguiu dar amor? Deu o que ela conseguiu, claro. Mas ficar 24 horas com todos os filhos era 8. Ela deu o que ela dava conta. E aí você vai pedir para que ela tivesse mais? Não tem como, ela deu o que dava conta e o que era possível. E por isso que a gente tem que reverenciar nossos pais. Reverenciar no seguinte, ter dado a vida. O Bert Helling explica a questão, sim, dos abusos sexuais. O Bert Helling explica, sim, a questão da violência doméstica. Ele explica, mas não é o tema hoje, porque é um pouco mais complexo. Enfim, mas ele também explica. Ele também explica. A constelação familiar também mostra isso. Tá, pode continuar, porque eu vi a pergunta e eu achei que tinha muito a ver com o que você estava falando. Não, sim. E quando a gente coloca isso no nosso coração, que a gente aceita os nossos pais, porque os nossos pais são grandes. Quando a gente aceita isso, a gente fica em paz. A gente fica em paz. A gente fica em paz. E aí, o sistema flui, né? O sistema flui. Respeitando aquela ideia, né? Que o conhecimento foi passado de geração por geração. Outra coisa que vai destacar a gente aqui está falando de avós, pais e filhos. Mas existe também a questão da precedência em relação aos filhos, né? Existe o filho primogênito, depois vem o filho do meio, e assim, né, por diante. E isso tem que ser respeitado. Quando o filho do meio, ele toma o lugar do filho primogênito, também gera emaranhamentos. A gente consegue ver isso também, por exemplo, em empresas. É muito engraçado. A empresa já existe há muito tempo, né? Existem os trabalhadores, né? Os empregados que estão lá, tranquilo. Aí, de repente, a empresa quer passar por uma mudança. E aí, o que acontece? Contrata um CEO aí, super famoso, e tira todo mundo, não é assim? E coloca esse CEO. Esse CEO provavelmente é super novo e não respeita tudo que aquela empresa, a história daquela empresa. Então,
provavelmente aí você vê, não, mas por que não deu certo? Porque existe uma hierarquia também dentro da empresa, que deve ser respeitada. Também tem uma hierarquia dentro da empresa que deve ser respeitada. Então, não estou falando que não pode contratar, mas é respeitar a história também daquela empresa. Porque existe quem vem primeiro, né? Existe toda uma história anterior que também tem que ser respeitada. E aí parte daí para frente. Né? Isso não pode ser violado. E ficar fora do lugar, o ficar fora do lugar é muito pesado para o sistema. Né? Quando aquela pessoa fica fora do lugar, isso fica muito pesado. E isso gera os emaranhamentos, isso gera os conflitos. É esse ficar fora. Você até pertence. Mas se você chega atrasado, eu sei que eu disse. Se você chega... gente, porque às vezes eu leio aqui e eu falo, meu jeito. Se você fica fora do seu lugar, isso sim vai gerar emaranhamento, isso vai gerar angústia, isso vai gerar um destino difícil para aquela pessoa, né? Isso gera um destino difícil para aquela pessoa. Uhum. Ok? E uma outra coisa também que eu acho legal a gente falar dentro de casa, assim, né? Depois que a gente tem filhos, porque o casal passa a dar prioridade só para os filhos, né? E aí eles que vieram antes ficaram para depois ou para nunca mais, né? E isso é o grande problema, que às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, vou mandar um beijo para minha amiga Bruna também entrou. Tem vários alunos meus que entraram aqui, gente, um beijo para todo mundo. O que acontece? Às vezes, com relação... Eu não sou mãe, então, assim... Mas já tem super instinto materno, né? Super. Quero ser mãe, mas o que acontece? E o que eu vejo, né? De fora, não sendo mãe, porque é muito fácil para mim falar não sendo mãe. Então, para mim é fácil falar não sendo mãe. Mas tem que colocar o relacionamento em primeiro lugar. Mas aí, quando você tá lá, o filho tá chorando e aí o desespero tá vindo, e enfim, né? Então, a gente tem que respeitar muito isso. O que acontece normalmente com os relacionamentos? Quando você coloca a criança como prioridade, isso tá errado, porque quem veio primeiro? O pai e a mãe. A criança vem depois. Então, a gente não pode colocar o filho como prioridade. O filho, ele vem depois e ele tem que entender que os pais são fortes e ele é fraco. O filho, por exemplo, ele não pode intrometer no relacionamento do pai e da mãe. Sabe? Porque se o filho intromete no relacionamento do pai e da mãe, ele o quê? Ele sai do seu lugar de filho, para o quê? Para ir para um lugar que não é dele, que é o lugar dos pais. E o Bert Helling, ele é muito pesado nisso. Olha, se você tem um problema com o seu marido, porque entre marido e mulher não tem desequilíbrio, não tem quem vem primeiro, eles estão na mesma linha, só que o filho não pode ir lá intrometer. E se caso isso acontece, gera sim um destino muito pesado para aquele filho. Aí alguém pergunta a constelação familiar assim, a gente está falando das ordens do amor, né? Que vem da ideia da constelação, dessa técnica terapêutica que foi desenvolvida pelo Bert Helling. E é muito bacana você falar isso, porque existem muitos casais que fazem isso, né? Eu sou mãe, eu posso falar. Que realmente colocam a relação para segundo, terceiro ou último plano. E realmente E quando você fala assim que é prioridade, é muito importante entender que, é lógico, se tem uma criança doente, se tem uma criança com algum problema, ela vai ser prioridade, como tudo na vida. Aquele momento ali vai estar todo mundo junto com ela, torcendo por ela, dando amor e carinho. Mas em condições normais de temperatura e pressão, né? O casal vem antes. E é importante isso mesmo, porque uma hora os filhos vão sair, né? Vão embora, vão casar, vão para o mundo. E aí vai sobrar duas pessoas estranhas dentro de casa, né? Um vai olhar pro outro e falar, quem que é isso aqui? O que é isso? Exatamente. Né? E você não vai deixar de ser uma mãe ruim ou um pai ruim se você prioriza o relacionamento que vocês vieram primeiro. A gente tem que respeitar essa questão
geração. A gente tem que respeitar. E aí, hoje em dia, tem um livro que eu gosto muito, que é da Bianca Pisato. Ela é uma advogada, ela que, né, desenvolve muito o pensamento sistêmico no direito. E ela fala, por exemplo, quando às vezes ela sai para almoçar, aí vê aquela questão, o filho fala, eu mando, eu quero isso. Não, gente. Os pais têm que falar, olha, deixa eu te contar, eu sou o pai e vocês têm que obedecer. Então, assim, a gente vê diariamente a questão dessa violação, né, da hierarquia. Dos filhos quererem entrar em conflito com o pai, entrar em pé de igualdade, e não é assim. O filho é pequeno e o pai é grande. Para a lei da hierarquia, isso é muito claro. Isso é muito claro. É verdade, até uma pessoa falando que os filhos se sentem mais seguros e é muito real isso. A criança se sente segura, com autoestima boa, ela gosta de ver os pais juntos e bem, né? Nenhuma criança quer também que a mãe ou o pai fique ali o dia inteiro com elas, fazendo tudo, né? Como se eles fossem príncipes. Realmente isso é importante para todo mundo. É o que você falou, né? Desde o início, traz a paz, as coisas fluem, né? Então, o casal em primeiro lugar é vida. Eu vou aqui, né? Agora a gente vai tentar. Gente, olha só, eu até já separei, né, os bonequinhos, igual eu falei na segunda-feira, a constelação familiar, ela pode ser feita através, né, de pessoas, aí a gente escolhe os representantes, ou ela pode ser através dos bonecos. Então, eu vou tentar demonstrar algumas questões de violação da lei da hierarquia, até para a gente tentar entender um pouquinho dessa alma familiar. Gente, eu vou pedir, né, um pouco de paciência, porque aqui vai ser um pouco difícil da gente conseguir, né, o jeito aqui, tirar o celular da onde que tá, mas... Nada! Depois que meu celular caiu no início, tá tudo valendo, gente. Então, calma aí. Ai, Jesus. Você tem que virar a tela, né? Para poder ver os bonequinhos. Isso. Tá todo mundo enxergando? Tá dando para ver. Então tá. Vamos lá. Essa aqui, na verdade, é uma ideia de família perfeita, porque tá todo mundo no seu lugar, né? Aqui a gente tem os avós, né? Aqui a gente tem o filho, a filha, e aí a gente tem os filhos, né? Então, essa é a ideia, né, de geração para geração. Primeiro vem os avós, depois os filhos, né, depois, né, os pais, depois os filhos. E o que acontece? Eu vou dar aqui alguns exemplos para ver se a gente consegue entender a violação da lei da hierarquia. Primeiro, vamos supor que essa mãe teve esse filho, só que esse filho, por alguma razão, ele não nasceu, ele morreu, né? Vamos pôr assim, ele faleceu. Primeiro filho. Esse filho, primeiro, ele tem o direito de pertencer, ok? Esse filho tem o direito de pertencer. E ele é o primogênito. É esse que é o primogênito? Não, ele não é o primogênito. Quem veio primeiro? Esse filho. E muitas questões, eu acho, inclusive por causa da dor, do aborto, né? Que não é uma situação interessante, que gera dor, né? Para aqueles pais, eles não incluem esse feto que faleceu. Mas ele é o primeiro. Então, ele tem que ser incluído, ele pertence ao sistema e ele é o primeiro filho. Essa é uma das questões da violação. Outra questão é o seguinte, é quando a filha, ela vai querer ser o quê? Mãe da mãe. Mãe da mãe. Pode isso? Não. É interessante, né? É tão interessante pelos bonequinhos. É exatamente. O que acontece? O que esse sistema está falando para a gente? Uai, ela saiu do seu lugar, qual que é o lugar dela? Como filha. E ela está indo o quê? Para um lugar que não é dela. Que não é dela. Que é o quê? De mãe da mãe. E aí, quando você me perguntou no início, o que veio, sei lá, eu acredito às vezes em algumas intuições, que pode ser que tenha acontecido, às vezes a pessoa sai do lugar. E se a pessoa sai do lugar, isso enfraquece essa alma familiar. Isso enfraquece essa alma familiar. E isso gera as angústias, doenças, né?
tantos os questionamentos. Se o filho, ele deixa de ser filho e assume o lugar de pai do pai, esse sistema, ele fica assim fraco e pode gerar assim emaranhamentos, pode gerar assim doenças, angústias, inseguranças, né? Isso que o Bert Helling viu. Outra situação, gente, e aí foi muito interessante porque essa eu até posso falar que no início foi muito doloroso para mim, que foi assim, o meu pai, ele tá doente e no início para mim foi muito difícil, porque eu queria o quê? Ser mãe do meu pai. Mas o meu pai tá doente, então você vai deixar o seu pai lá sozinho, sem cuidado? Não, não vou deixar ele sozinho, sem cuidado. Mas eu vou cuidar dele na minha condição de quê? De filho. Vou dar assistência para ele na condição de filho. E eu reverencio ele e falo, né? Você me deu a vida, eu reverencio ele, cuido dele, mas na condição de filho. Não como mãe do meu pai. E aí, o que eu vejo algumas vezes, quando fala assim, a mãe não está disposta, ou a mãe não consegue ser mãe. O que eu vejo nisso? Às vezes que eu vejo é o seguinte, uma mãe, às vezes, ela é mãe dos pais, dos avós. E aí, cadê ela aqui como mãe? Fica vazio, gente. Fica vazio. Então, ela não assume o seu papel de quê? De mãe. Como que essa filha olha para cá e vê quem? Nada. Os avós. Ela não vê a mãe. Não vê a mãe. Cadê a mãe? Não tem a mãe. Aí depois fala o seguinte. Não vê a mãe. E o marido também não vê? A esposa. Aí depois o que acontece? Olha, o marido arrumou outra. Nossa, agora você foi dura. Mas é o que acontece. Às vezes já eu sei. Ele é um pouco duro. Mas é porque é isso. Não, porque a realidade é essa. Não, é isso mesmo. Eu até peço desculpa, gente. Não tô desejando isso. Não, mas é que eu tô achando sensacional isso. Que aula é essa? Achei muito bacana a representação pelos bonequinhos. Pode continuar. Porque, olha só, ela saiu do lugar de esposa. Ô, Jesus. Aí, ó, tem o detalhe aqui, né? Ela saiu do lugar de esposa, ela abre o caminho para o pai encontrar outra pessoa. Não, cadê a esposa? Ele olha pro lado, não tem. Ele vai tentar achar alguém. Por isso que é muito complicado. E aí eu vejo outras questões assim também. Olha, o filho aqui, ó. O filho saindo e intrometendo na relação dos pais. Não, isso tudo acontece muito. Dessa questão que você falou antes, até da mãe ser mãe da avó, no caso. É interessante você falar isso porque eu participo de muitos grupos, né? E eu vejo realmente que muitos casamentos que às vezes não estão bem, a mulher, tudo que ela tem que conversar, ela conversa com a mãe dela, né? Com a avó. Ela não conversa com o marido. Então, tem algum problema com o filho, ela vai e relata com a mãe dela, ao invés dela falar com o marido. Então, o marido meio que sente assim, não tem, né, esposa, enfim. É como isso que você explicou. Eles tinham que conversar aqui, né? Não aqui. Não exatamente. Aqui. Entendeu? Não aqui. E aí, também a gente tem essa questão, né, do filho intrometer. Pode? Não pode. Não pode. O filho, ele tem que entender que os pais são grandes e ele é pequeno. E aí também, né, gente, às vezes eu acho engraçado o seguinte. Todo mundo sabe que a filha é a menininha do papai, não é assim? Princesinha do papai, não é? Aí o papai fica doente, a menininha vai lá cuidar do papai. E aí, se a menininha, ela fica filhinha do papai, essa menininha vai casar? É verdade. Ela já tá casada com o pai. Ela não vai casar, não. Vai casar, não. Mesma coisa. Menininho da mamãe, filhinho da mamãe. Vai arrumar? Tá disponível para encontrar com alguém? Não. Aqui, já estão casados com os pais. Como que você vai pensar em estar disponível para alguém se já estão casados com seus pais? Então,
para a menina é muito interessante que ela sai para ela conseguir encontrar o amor, e eu vejo muito isso que aconteceu comigo nessa procura de entender mais a questão da constelação familiar. A menina sai do lugar de princesinha, né? De princesinha do papai, ela reverencia a mãe dela. Eu vejo você, sou grata e agora posso seguir o meu caminho. E se ela segue o caminho, ela pode encontrar alguém, né? E casar e formar essa família. Que bonitinho! Adorei, gente. Aí encontra o seu caminho e aí ela segue em paz para poder ter seus filhos. Então, o grande problema que eu vejo que às vezes as pessoas, né, chegando perto da época dos namorados, falam, mas eu não encontro com alguém. Você já parou para pensar se você está disponível para alguém? Que se você tiver casado com seu pai, né? Ou se você estiver em outro lugar... Ou com a sua mãe, às vezes pode estar casada com a mãe. Tá agarrado, a menininha da mamãe. Não sai, não vai... Não. Só olha para a mãe. Se ela não olha... E isso é uma questão que acontece muito na constelação familiar. Às vezes a pessoa só olha para cá. Ela não olha para frente, para o caminho dela. Então ela não está disponível para frente. Sabe? Enfim. Mas, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Uma filha única. A filha é única. A mãe não tem o pai, a mãe tá doente, e aí, o que faz? Como que é? Porque isso acontece muito, às vezes é uma filha só, aí não tem quem cuidar da mãe, a mãe é doente, a filha acaba se tornando mãe da mãe. Como que faz? Mas aí a ideia não é cuidar a mãe da mãe. É isso que eu não tô falando que a filha, até porque ela é pequena, em face dos pais, ela vai cuidar, mas ela pode cuidar no papel aqui, de filha, não de mãe da mãe. Ela não precisa sair do seu lugar. Igual, eu cuido do meu pai, eu faço, né? Eu levo remédio, faço as compras. Não, eu não falo cuidar só nesse sentido, não. Eu falo cuidar de assumir tudo mesmo. Tipo, assume. É como uma mãe mesmo. Mas aí até mudar a nomenclatura, Camilinha, entendeu? Até porque eu acredito muito nisso. Eu, como filha, estou te ajudando porque eu sei que você está doente. Mas eu te ajudo como filha e não como mãe. Então, isso é ótimo, porque ela mesma utiliza a palavra mãe. Eu já virei mãe da minha mãe. Então, isso já tem que cortar, né? Exatamente. E outra questão que, por exemplo, que eu vejo por exemplo, na questão até, eu não tenho problema de falar isso, do meu pai. Teve uma época com meu pai, né? Eu estava lá como mãe do meu pai e eu queria falar, pai, eu falava, você vai fazer tal tratamento, porque eu estou mandando. Ele não. Mas quem é o meu direito de falar qual o tratamento que meu pai tem que fazer? Eu sou menor que ele. Eu tenho que respeitar, eu tenho que sair desse lugar e respeitar. E aí, nesse caso, por exemplo, meu pai não queria fazer tratamento nenhum da doença dele. Eu respeitei, e eu vou tratar ele como filha. Eu respeito as suas escolhas, eu respeito porque você é maior que eu. É fácil? Não. Demora, dói, dolorido, esse processo demais, tá? Porque esse aqui, a ideia é o quê? Todo mundo pertencendo, todo mundo no seu lugar. Porque, gente, aqui eu mostrando pra vocês, se a gente coloca isso daqui aqui, se a gente coloca isso daqui aqui, a gente vê que fica bagunçado, tá? É fácil ver o emaranhado, né? Igual você explicou antes, né? Exatamente. E aí parece que dá até um aperto no coração, você fala assim, não, meu Deus, vamos aqui, ó, pelo amor de Deus. Né? Dá uma pressão. Né? Dá até uma taquicardia, o coração até acelera quando você começa a falar. É verdade! Você reparou? Nossa senhora, eu deixei isso aqui bagunçado, me deu até um taquicardia. Dá nervoso. Exatamente. E é isso que a constelação familiar. Aqui, gente, a gente vai referenciar, né? Aqui eu coloquei só alguns, né? Mas a gente sabe que existe, é transgeracional. Essa memória vai passando de geração para geração. E aí existe uma questão, olha só. Olha o tanto de conhecimento que esse filho carrega. Olha, a gente tem lá, né? Bisavó, avô, pai. Olha o tanto, a carga emocional que é passada para esse filho e vai passar dali para diante. E vai passar dali para diante. Entendeu? Muito legal. É muito legal. E todo mundo pertencente, né? Ninguém pode ficar excluído. Porque aí se exclui também, né? Vai gerar os conflitos também.
vai gerar os Aquela conflitos. pessoa perguntou de novo, quando a mãe não quer assumir o seu lugar. Aí eu já não sei por que que ela não quer, mas a mãe não quer assumir o lugar. Vamos supor que ela não é mãe da mãe, né? Ela não quer assumir, não tô afim de ser mãe, deve ser isso. Na verdade, é complicado, né, falar assim, mas às vezes se a pessoa ela não quer assumir o lugar, claro que podem ser outros emaranhamentos, a gente tem que ver o que está acontecendo naquela alma familiar, né? Mas as coisas que eu consigo pensando da mãe que não quer, às vezes a mãe, olha só, ela nem assume mãe da mãe, mas olha só como que ela tá. Ela olha para os pais. E acontece muito isso no casamento. A pessoa ela nem casa. Ela casa o quê? Tem uma história muito interessante que eu fiquei sabendo, que é assim, de um casamento que aconteceu, mas o filho nem saiu da casa da mãe. Foi uma situação assim. O filho nem saiu da casa da mãe. Deixa eu só tirar aqui para não ficar muita gente. O filho nem saiu da casa da mãe, ficou lá. Ele estava aberto para o casamento? Não, Não. ele não estava aberto nem para ser marido e quiçá pai, né? E aí, quando me pergunta, às vezes eu fico vendo. Às vezes ela tem uma questão, né? A mãe tem uma questão com a mãe dela, enfim, ela não assume. Gente, quando eu tenho isso daqui, é uma mãe que não assume o papel dela Papel. de mãe. O papel dela de mãe, porque ela não consegue olhar para os filhos. Ela tá olhando para os filhos? Não, isso daqui ela não consegue olhar para os filhos. Se ela não consegue olhar para os filhos, ela não está no lugar dela, ela não olha e não vê a sua grandeza. E não, né, ela está conectada com a família, o que de origem. Gente, Porque a isso é gente tem muito. excelente, porque eu tenho muitos casos de gente que eu conheço que não casou ainda. Igual você tá falando, não é que não casou, né? Casou, tem os filhos e tudo, mas ainda vive muito junto com a família de origem, né? Os pais, os avós, e não faz esse corta o umbigo, né? Não corta esse umbigo, né? Não corta esse umbigo, assim. Porque você tem que fazer isso daqui. Porque a família de origem é essa, só que a partir do momento que casa, você forma o quê? Uma nova de origem, né? Uma nova família. Você respeita, né, seus pais, Claro. mas você tem o quê? A partir de agora, você é uma nova família. E assim sucessivamente. E assim não significa que você não tem que cuidar, você não tem que ligar para os seus pais. Pai é tudo na nossa vida, né? A gente tem que honrar. Eles deram a vida pra gente. Eles deram a vida pra gente. Mas eu tô falando que o problema é quando você Não tá ser aqui. prioritário, eu tô falando assim, isso também, né? Não tô falando que tem que abandonar, mas tem a prioridade passa a ser o casamento, é a questão da hierarquia, da Exatamente. ordem, né? A prioridade agora é Exatamente. o casamento em primeiro lugar, né? Depois, Exatamente. Exatamente. E aí tem uma questão, né? Por exemplo, aqui eu vou até tirar o nosso amiguinho aqui. Esse filho é mais velho e aqui a gente tem, né? Separaram o pai e a mãe, ok? aham. Separaram o pai e a mãe. E aí esse filho, ele vem pra cá, né? O filho mais velho, ele tem de ser o quê? Pai da irmã. Hum, Olha, ele também sai do lugar, tá vendo? entendi. E ele tem que ser pai da irmã. Porque, né, assumir esse papel desse pai, que às Que vezes, ficou né, ausente. você. Exatamente. Então, isso é muito Exatamente. interessante. Isso acontece, é uma coisa meio natural, assim, eu falo, né? Que a gente vai assumindo esses papéis sem perceber que isso vai causar um problema pior, né? Exatamente. Exatamente. É igual você Exatamente. falou das famílias antigamente, porque como a mãe tinha 10 filhos, o filho mais velho acabava sendo o pai do mais novo, né? Exatamente. Exatamente. Aí assumir um papel que não era um papel que não era deles, né? Que não era deles, era um papel que não era deles. Mas aqui, gente, são algumas hipóteses que eu trouxe para Não, vocês, mas já né? abriu tanta a cabeça da gente. Aí, a Helena ficou curiosa de fazer, gente. Vamos fazer, vamos todo mundo fazer a constelação, que isso é vida. Aqui falando, fui mãe do meu irmão. Exata, e a Natália, até minha aluna lá na faculdade. Sair desse lugar é muito interessante. E ele, por exemplo, meu irmão, no início, ele foi meu pai. Então, assim, entender isso é muito interessante. É muito interessante. É porque a questão é da gente deixar a vida fluir, né? O objetivo aqui é como acho que o que ficou mais claro foi quando você foi tirando os bonequinhos e a gente começou a ficar nervosa mesmo. Meu Deus, volta pra lá. Porque É, eu acho que a gente entende isso. Às vezes você pensa assim, não, tá tudo bem do jeito que tá, mas você vai ver que não tá tudo bem, né? Que na realidade, se você realmente colocar as coisas no lugar, aí vai ficar tudo bem, vai fluir. exatamente, exatamente. Deixa eu Tem virar, uma voltar pessoa aqui para. perguntando assim, uma relação onde os pais são separados.
Na relação de que os pais separados, vamos lá de novo. Ô, gente, claro, igual eu tô falando, não tô constelando ninguém. Não, eu sei, é só para dar uma É, clareada mesmo, é despertar um só pouco. uma clareada. Por exemplo, você tem esse casamento, ok? E você teve esses dois filhos, ok? Na verdade, esse pai vai pra cá e às vezes arruma uma outra Às vezes, esposa. não, homem sempre arruma. Gente, com todo respeito aos homens que estão aí, mas o homem não fica sozinho. Mas mulher também, a gente vai arrumar um maridão pra ela Ah, também, isso viu? aí, isso aí. Mas mulher custa, é difícil, mano. O que que acontece? Essa nova esposa, ela tem que entender que primeiro teve esse relacionamento aqui, primeiro veio esse relacionamento com esses filhos. Essa esposa, ela não tem o direito do quê? De De- interferir nessa relação, de entrar aqui. Vou tirar aqui, ó. Ela vai casar também. Todo mundo merece ser feliz. Mas essa esposa aqui, ela não tem o direito de interferir. Ela tem que entender o quê? Que primeiro veio essa relação. E que ela tá o quê? Segundo. Ela tá em segundo. Ah, gente, isso Ok? daí tinha que ser aula de aparecer nos telões, nos outdoor, sabe? Porque eu vou falar Né? um negócio pra você. Claro que, entendeu? Ela tem que entender que, primeiro, olha como que fica organizado, olha como que traz paz. Primeiro essa, Ó, depois essa. uhul! Como traz paz para todo mundo, para o mundo Tá inteiro. vendo? Olha, ela olha pra cá e fala, olha, eu sei que esse relacionamento veio primeiro. Não significa, né, gente, que ele tem relação. Não, é só entender que aqui É tem respeito, precedente, honra, teve é. os filhos, e honra e segue seu caminho feliz. E aqui ele vai, né? Ele pode ser feliz e ter os filhinhos também, e não tem problema. Só que, por exemplo, esse pai, quem é o primogênito? É esse É isso aqui, aí. não é esse aqui. É só entender esse cada lugar. Esse cada lugar. Nossa, Ok? gente, que mundo vai ser daqui 10, 20 anos, todo mundo constelando, hein? Nossa, não é? Mas Fala assim. assim, são alguns exemplos, né, gente? Alguns exemplos, algumas questões. Igual eu tô falando, eu ainda não sou consteladora, eu estou na formação, fazendo cursos, mas eu acho que aqui a gente consegue pelo menos trazer alguma luz. E às vezes a gente vê, por exemplo, eu acho engraçado aqui, se a gente pensa que vamos seguir aqui na ordem tamanho. Tem a avó, tem a mãe e tem a filha. Você consegue ver que é uma repetição de padrão? Existe as coisas boas que são passadas para frente, também as coisas ruins, Aham. sabe? E a gente honra isso. Que é o sistema, é a nossa família, é o que, né? Cada um deu conta e aí a gente vai passando, né? Daqui para frente, vai melhorando. Acho que é isso, né? Essas questões. Ai, gente, é muito legal. Eu achei super prático e fácil de entender, né? Assim, fácil de entender, né? Eu sei que não é fácil na hora de fazer, a gente, né? Cada um tem a sua Não, particularidade, isso mas eu falo só de entender, porque às vezes a gente fala constelação familiar, tem gente que fica assim, que é isso? é Como assim? exatamente, Né? exatamente, exatamente. Então, assim, igual eu tô falando, né? Eu tô aqui só mostrando o que eu tô Você está aqui aprendendo. sendo uma agente de transformação positiva no mundo, contribuindo, porque só isso daí já abre muito a mente das pessoas. Isso já é, assim, fantástico. Em breve estaremos todos aí batendo na porta aí para poder fazer constelação com você. Ai, amém, obrigada, tomara. Né? Se a gente conseguir trazer um pouquinho de luz para todos os relacionamentos, né? E a gente entender que. Eu acho interessante quando a pessoa fala assim, nossa, mas eu não entendo o que está acontecendo. Às vezes é uma repetição de padrão que você nem consegue. E aí por exemplo, atualmente, eu estou numa repetição de padrão na minha família. Que é aquela questão de trabalhar muito. E isso eu vejo que afeta no relacionamento. Por exemplo, minha avó sempre trabalhou demais, a minha mãe sempre trabalhou demais, e aí eu tô seguindo o mesmo padrão, mas não é isso que eu quero, sabe? Ter que trabalhar demais e não cuidar, é como assim, entre trabalho e relacionamento, primeiro vem o trabalho. Não é isso. Não é isso. Cada um tem É, seu relacionamento, né? Cada um tem, né? A questão que às vezes você pode falar, não, daqui para frente vamos romper, vamos olhar para isso, mas esses padrões que talvez enfraquece o sistema não vão passar para frente, não. Vamos parar por aqui e, enfim, e seguir o caminho. tem Né? uma Olhar. pergunta aqui, ó. A constelação tem mais a ver com o direito ou a psicologia?
é psicologia, mais como psicologia, mas o que acontece? Na verdade, a constelação familiar, esse olhar humanizado, ele está sendo sim utilizado no direito. Porque quando eu mostrei os bonequinhos aqui para vocês, pensa vocês fazer um atendimento sistêmico. Aqui chega aquela pessoa que está magoada, que fala assim, quero divorciar, não estou feliz, não, acabou tudo, tô infeliz. E aí que o pai é ruim, que ele é a pior pessoa do mundo. Quando você começa a montar a questão dos bonecos e aquela pessoa consegue ver a dinâmica da sua família, inclusive que ela não estava como esposa, então ela abriu caminho para aparecer outra pessoa, vai trazendo paz e vai trazendo equilíbrio para aquela questão, né? Para aqueles conflitos. Então, acho que a ideia da constelação familiar e que está sendo utilizada no direito é isso, é principalmente ter essa visão mais humanizada, né? Não é só apontar, não é só o pedido de alimentos, não é só o pedido de divórcio, não. É algo muito mais profundo, né? É Muito mais lindo profundo. isso, esse trabalho. Eu fiquei super feliz de você contar. Peraí que tem uma outra pergunta, ó. Constelação pode ser usada na atividade da conciliação? Então, como que está sendo feito hoje? No nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele está utilizando a constelação familiar dentro da mediação. Porque a conciliação é um método rápido, inclusive o conciliador pode sugerir, né, algum acordo entre as partes. Já a mediação é todo um processo, e aí, dentro desse processo, Oi. Oi. Gente. Oi. Raquel, tá me ouvindo? Raquel. acho que travou a internet. A Travou. bendita internet, né? Ah, é assim mesmo. Você estava falando da conciliação. Né? Então, na conciliação, ela é um método mais rápido. Hoje em dia, a gente oferece a constelação familiar dentro da mediação, né? No Sejusc, no Centro Judiciário de Solução de Conflito, as partes são convidadas a participar da constelação familiar, né? Da constelação familiar, eles estão utilizando através da mediação. Tem outra que isso na isso na mediação e conciliação ia ser show. É, uma pessoa disse, é É isso. verdade. E aí porque a conciliação normalmente é uma audiência rápida, é 30 minutos, pergunta e pronto. Né? Tem acordo, não tem acordo, vamos fazer, vamos melhorar. Na mediação é um processo em que as partes são ouvidas, e lá vai se restabelecer o diálogo. E aí hoje, dentro da mediação, no nosso Tribunal de Justiça, no Sejusc, estão oferecendo, convidando as partes. Ninguém é obrigado a nada, viu, gente? A constelação familiar, as partes são convidadas. Se elas tiverem interesse, elas vão poder sim participar. Ah, não, mas não é possível, né? Apesar de Mas que é porque eu acho que até dá medo, sabe? Quando a gente, né, traz luz para os nossos emaranhamentos, às vezes você tá tão emaranhada que às vezes você nem quer, né, olhar para frente. Existe também a Cristina Lagoon, que ela Lagoon, eu não sei o nome dela, mas que ela fala que às vezes a pessoa ela quer fazer um não movimento, ela quer estar ali e permanecer ali. Então, é um não movimento, ela olhe para frente, faça um movimento, né? Olhe para frente, para o futuro. Não, o dela, ela quer permanecer, é um não movimento e também tem que ser respeitado. É interessante. não, mas sabe que eu acho que às vezes é muito assim de não entender, porque como eu te falei, muita gente ainda não sabe sobre constelação. Quem está aqui está sendo privilegiado, porque eu conheço muita gente que não tem a menor ideia do que é, né? Então, por isso que eu estou te falando, às vezes a pessoa ela não sabe o que é. E é igual, tem gente que você oferece uma comida diferente, a pessoa, não gosto. Por que você não gosta? Nunca comi. Reparou? Então, às vezes a pessoa fala, não quero fazer esse trem, não. Não, dá confusão danada, ainda a pessoa não sabe o que é. E aí igual tem uma pessoa falando que é espiritual, tem muito preconceito. Não, já me perguntaram se era macumba, gente. Macumba, não, direto. No dia que eu conversei com você na segunda, na terça-feira eu recebi um telefonema de uma amiga minha
Cá, você surtou? Eu falei, por quê? Ou, constelação é macumba, o que que você tá falando disso? Eu falei, não é não, Flor, escuta lá pra você ver, não tem nada a ver. É verdade, é verdade. Às vezes eu tenho muito preconceito, né? Tem, Muito no dia 19, eu vou fazer uma live com a Alessandra, ela já é consteladora há 15 anos, e a gente vai usar o tema mitos e verdades sobre a constelação, para preconceito. realmente abrir a mente de todo mundo. Peraí que eu tenho mais uma Não, pergunta aqui. minha amiga já me mandou mensagem. Amiga, isso é macumba, não é? Não, Florzinha, não, não tá ligada a nenhuma religião, é um método fenomenológico, enfim. A ideia aqui é isso, é você entender as dinâmicas da sua alma familiar, da sua consciência familiar, sabe? E o Bert Helling foi terapeuta, ele entendeu que a partir do movimento de cada alma familiar você consegue verificar o porquê daqueles conflitos, daquelas repetições de padrão, que a pessoa às vezes está perdida. Não, mas por que isso acontece com você? Comigo? Por que eu não consigo encontrar ninguém? Vamos olhar para o seu sistema? Porque normalmente o terapeuta, existia aquela ideia assim, vamos olhar para o indivíduo. Aqui no pensamento sistêmico a gente vai olhar o quê? Para o todo. Não é para o indivíduo, é para o quê? Para a O alma sistema. familiar. Tem Pro duas sistema. perguntas. Deixa eu fazer primeiro a da caixinha aqui, ó. Raquel, e quantas novas formas de família? Como isso influencia? Na verdade, a ideia aqui é isso. Desde que você respeite, né, na que tange a hierarquia, qual relacionamento vem Primeiro. primeiro, que né, vem com relação à organização, enfim, aí tudo fica em paz. Com relação a relacionamentos homoafetivos, existe o Bert Hellinger, ele fala sobre o assunto também, mas assim, é porque a gente tem que entender, gente, que o Bert Hellinger, ele nasceu em 1925, que às vezes os livros dele não acompanhou, né, a dinâmica, ele faleceu ano passado, às vezes ele é um pouco duro com algumas questões. Mas assim, a gente tem que entender, né, expandir o conhecimento, expandir o conhecimento. Mas ele É, também fala. e ele sempre falou que, antes de tudo, somos humanos, né? Então, por aí a gente vê que, na realidade, não importa se ali é um homem ou uma É, mulher, né? Mas é a questão mais exato. da ordem mesmo, né? Tem uma E outra... outra coisa também, só para finalizar, que o Bert Hellinger, ele fala que bom que nós não somos perfeitos, né? Porque a perfeição é estéril. No seguinte sentido, que não a pessoa não tem a vontade de modificar, ela não vai para frente. Que é imprescindível para que a pessoa melhore, né? Ninguém é perfeito e que é do homem que ele queira melhorar. E eu acho que é muito interessante quando ele fala: a perfeição é estéril. É É, paralisar. é verdade. Ó, seria possível abordar o tema... Ai, peraí que subiu. Seria possível abordar o tema da constelação familiar nas aulas de direito de família ou não se adequa ao plano da aula? Se adequa, se adequa. Gente, É porque tá igual eu novo, falei, né? a constelação está sendo utilizada no direito, de pouquinho em pouquinho. A gente está. Lá na faculdade tem um grupo de estudos que a gente está começando, inclusive a Isabela, que é uma aluna que pertence ao grupo de estudos, está aqui. A gente está divulgando, né, de pouquinho em pouquinho, né, expandindo esse conhecimento, né, expandindo esse conhecimento. Que ainda existe algumas Resistência. limitações, preconceitos, mas eu acho que a gente vai conseguir expandir. Eu acho excelente, né? Falar de constelação de familiar. Ultimamente eu estou falando de constelação familiar lá em teoria geral do processo. Antes de ter o conflito, eu já estou falando assim, gente, vamos pensar em ser advogado diferente, um advogado multidisciplinar, que pense, né, na constelação familiar. Acho tão importante. Tem uma pessoa perguntando se a constelação no Brasil é novo ou tem muito tempo. Eu já conheço, já tem uns 3 anos. E Já essa Alessandra que eu te falei, ela tem 15 anos que ela atua. Então, acho que já tem bastante tempo, né? tem muito tempo, tem muito tempo, tem muito tempo. Você sabe falar E mais na ou menos verdade eu quando? acho que ficou mais na moda, é recente, tem 3 anos que está mais recente, assim. Mas já tem há muito tempo, já tem muito tempo. Mas era uma técnica específica, era uma técnica terapêutica rápida, e que só o psicólogo utilizava, sabe? E aí veio esse boom, porque faz sentido. E quando você vê aquela questão trazendo luz para sua alma familiar e as questões melhorando e trazendo paz para o seu coração, você fala, nossa, isso tem que ser utilizado e vamos propagar esse conhecimento. Mas eu acho que tem uma outra coisa que influenciou muito, que é o digital, né? Porque hoje com o digital, tudo aquilo que antes ficava lá nas fronteiras, né? Que era difícil chegar,
Agora tá chegando aí. Então, por exemplo, eu fiz tô terminando ainda, não acabou o curso que eu tô fazendo com o Almir Narras, ele é de São Paulo. Então a gente faz pelos encontros virtuais sobre o olhar da alma da criança. Então eu acho que é mais também por isso, né? E aí acaba Também. que a gente consegue ter mais acesso a isso, a esse tipo de informação. Vejo muitas mulheres tratando sobre o tema. Há algum motivo para os homens não abordarem? Não, eu faço com um homem. Não tem isso não, né? É porque as mulheres, elas estão tendo um destaque, né? A gente conhece mais mulheres, mas, por exemplo, tem o Fernando Freitas, ele foi uma das primeiras turmas aqui no Brasil a fazer o curso com Bert Helling. Ele é um fera, é médico, e agora ele só mexe com a questão da constelação familiar, pensamento sistêmico, né? É porque a gente tem mania, né, Não, mulher? A eu gente acho que gosta. não é isso. Eu acho que a mulher é mais sensível. Eu acho que quem vai fazer a constelação tem que ter uma sensibilidade muito boa, né? Então, muito aguçada, eu falo, né? Então, eu acho que a mulher acaba que tem, né, de certa forma, tem isso mais do que o homem. Por isso que talvez a gente tenha essa sensação de ter mais mulheres do que homens falando sobre o assunto, né? Mas depois entra, viu, gente? Pesquisa, Fernando Freitas, tem muito constelador. O Hércules é um constelador aqui em Belo Horizonte excelente, ele dá o curso de formação também, ele atua muito nessa questão empresarial, né? Porque a gente fica achando que a constelação só vale Para para família, família, não, para tudo. Se você está é o inserido em sistema. vários sistemas, vale para todos os sistemas. Não, É e no muito dia interessante. 19 eu vou fazer uma live também com a Alessandra, que ela é consteladora também, já tem 15 anos, e ela vai falar muito sobre essa questão de mitos e verdades. E eu acho tão bom a gente aprender, né? Hoje foi uma aula tão gostosa, mesmo que às vezes você não vá fazer agora, porque eu acho que todo ser humano uma hora precisa fazer. Porque a gente vai percebendo esses emaranhamentos, né? Esses detalhezinhos. Aí chega um momento na sua vida, até na empresa mesmo. Às vezes você tem uma empresa, aí você quer passar para frente, aí você vai pensar nisso. Ah, mas o cara vai acabar com a minha história, né? Peraí. Então eu acho importante todo mundo conhecer, pelo menos, sobre o que é, porque em algum momento a gente acaba precisando, né? Com certeza. Trazer luz, né, para nossas questões, né? Trazer Eu luz. Eu adorei a adoro. frase do estéreo. Como é que é a frase do estéreo? A perfeição é A estéreo. perfeição é estéreo, gente. Sempre tive pavor de perfeição. Eu e o Bert, eu Sim, acho que eu e o Bert, a gente tem uma ligação lá na nossa ancestralidade. Eu digo, ele era diferenciado, né? Uma pessoa diferenciada. muito, muito. E é só, como a gente está em constante construção, que a gente vai melhorar, não é? É verdade. Só assim, né? Só assim. Crescemos o tempo todo porque nós somos imperfeitos. É isso. Nós crescemos porque nós somos imperfeitos. Graças a Deus, Não, eu sou né? imperfeitíssima, que eu só cresço. Eu tô só Eu tentando. também. Nossa Senhora. Quando você acha que tá melhorando, aí você fala, Nossa! Você três olha, páginas, você fala, tá bom, então vamos lá, vamos melhorar de novo. é tipo E isso. tem uma coisa que, para ser constelador, você tem que melhorar primeiro você, É. sabe? Você tem que trazer luz para você e aí você vai conseguir, né, auxiliar o próximo. Acho que é Nós bem. temos 1 minuto. Você podia até falar brevemente sobre isso. Que às vezes alguém pode estar querendo ser constelador, né? Então, tem que fazer curso de formação, né, de constelação, Não procurar, precisa ser buscar. psicólogo. Não precisa ser psicólogo. Existe a psicologia, até depois, na sexta, a gente pode discutir. Tá querendo barrar para outras pessoas, mas não precisa ser psicólogo, não. Não precisa, não precisa. Mas tem que Não fazer um precisa. curso, claro. Né, Tem que gente? fazer Pelo curso, amor de tem que Deus, não fazer é com curso. essa aula que amanhã você vai constelar ninguém por Não, aqui. não, até porque eu não dei nem aula. Não, porque, Eu né? tô em 2 anos que eu estou estudando, na formação ainda falta mais 1 ano e meio, né? Enfim, Falta 30 segundos. Deixa eu só te falar uma coisa. Entrou um americano, eu me senti tão chique. Você conhece? Eu falei, gente, nós estamos internacional. eu não vi, Não, não vi, ele falou de não vi. você e eu falei, gente, que chique. Eu nunca tive uma pessoa internacional aqui. Gente, eu quero mandar um beijo para todos os meus alunos, que eu sei que passaram aqui, fofos, para minha mãe e para o meu marido Miguel, que se não fosse Um meu marido beijo para Miguel, eu não todo estaria mundo aqui. também. Tá acabando.